Graça e paz a todos, eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar aí continuidade ao nosso estudo no livro de Josué. Hoje estudaremos o capítulo 22, né? Então eu peço que o Espírito de Deus esteja ao nosso meio conduzindo este estudo, trazendo conhecimento aos nossos corações, que possamos ter a verdadeira interpretação, entender essa história, entender o que ocorreu nos dias de Josué, para que assim possamos sim fortalecer a nossa fé com tudo que Deus fez naquela época, tá? Então vamos lá, vamos começar lá em Josué, capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Então, capítulo 22, versículo 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhe disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto eu vos ordenei, né? Então aqui Josué chama essas 2,5 tribos, que é a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, para poder agradecê-los, né? Por quê? Porque essas 2,5 tribos, eles já tinham recebido o seu território que ficava antes da passagem do Jordão. Então, se eles estavam ali, era para ajudar as outras tribos a conquistar, né, o território que ainda faltava. Então, na verdade, eles estavam para poder unir força com as outras tribos, para que assim eles pudessem ser mais fortes e conquistar os territórios que ainda faltava para as outras tribos. Só que aqui o território já tinha sido repartido, cada tribo pegou a sua responsabilidade para com o seu território e já não havia mais necessidade dessas 2,5 tribos permanecer ali. Então, Josué agradece eles, falam que eles foram corretos em tudo obedeceu à voz de Moisés, que já estava morto, e não só o comando de Moisés que foi deixado para eles, que foi obedecido, mas também tudo quanto Josué ordenou para aquelas 2,5 tribos, eles se submeteram e obedeceram. Continuando agora no versículo 3. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus, né? Então, como eu falei no versículo anterior, essas 2,5 tribos se uniu, né? Eles uniram forças com os irmãos que ainda não tinham território, para que assim as outras tribos conquistassem o território que ainda faltava. Versículo 4. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Né? Então, aqui, Josué, ele dispensa essas 2,5 tribos, falando que o que eles poderiam fazer, eles fez, né, pelos irmãos israelitas deles, e que a missão deles estava o quê? Cumprida. Eles já poderiam voltar para o seu território e encontrar descanso, repouso nos seus territórios. Continuando agora no versículo 5. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos, guardai os seus caminhos, e a vos chegueis a ele, e o sirva de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então aqui, Josué, ele lembra da lei de Deus, e ele lembra o principal mandamento, que era amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma, né? Então, Josué deixa esse mandamento para essas 2,5 tribos, para que eles não se esquecessem quem era o Senhor deles. Por que Josué fala isso, né? Por que Josué dá esse último conselho? Porque eles estavam mais distantes das outras tribos, e principalmente da onde ficava o tabernáculo, né? Porque aonde estava o tabernáculo, é claro que era mais pregado a palavra, né? O povo de Israel era mais orientado. Então, como essas 2,5 tribos estavam mais distantes,
era para que eles guardassem em seu coração os mandamentos que Moisés deixou, né? Deus deu a Moisés e Moisés deu a Israel. Então, para que eles guardassem esses mandamentos e não se esquecessem de quem era o Senhor deles, tá? Continuando no versículo 6. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Então, aqui, né, eles se despedem, e essas 2 tribos e meia, tribo de Ruben, tribo de Gade, meia tribo de Manassés, volta para os seus territórios que ficava antes do Jordão. Versículo 7. Ora, Moisés dera a herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os irmãos, daquém do Jordão. Então, a meia tribo de Manassés, uma ficou com o território antes do Jordão, e a outra meia tribo de Manassés ficou com o território depois do Jordão. Continuando aqui no versículo 7. Para o ocidente, e Josué os despediu-lhes para as suas tendas e os abençoou. Versículo 8. E lhes disse: voltais a vossas tendas com grande riqueza e com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos, né? Então, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles também tiveram os seus despojos de guerra, né? Eles também tiveram o seu prêmio. E eles deveriam voltar para os seus territórios e repartir aqueles despojos de guerra com os que ficaram no território, tá? Continuando no versículo 9. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e retiraram os filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés, né? Por que por intermédio de Moisés? Porque o território deles foi dividido ainda na época de Moisés. Agora vamos continuar no versículo 10, tá? O altar junto ao Jordão. Vindo eles para o limite, pegado ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar ao Jordão, junto ao Jordão, altar grande e vistoso, né? Então, o que ocorre? Fazer altares, né, sem a permissão da liderança de Israel era proibido, né? Principalmente quando eram altares voltados a outros deuses, né? Então, aqui a gente pode observar que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés levantaram um altar, né? E esse altar não tinha sido dado, não tinha sido comunicado ao sumo sacerdote e nem aos chefes tribais. Continuando aqui no versículo 11. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte à terra de Canaã, nos limites pegado ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Então, esse altar que eles levantaram foi um altar que ficava de frente para a terra de Canaã. Continuando aqui, né? E detalhe, esse altar, né? A construção desse altar chegou até os ouvidos do sumo sacerdote da época e também dos chefes tribais das outras tribos, tá? Continuando aqui no versículo 12. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntaram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. Então, sabendo que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés levantaram um altar, a qual eles não comunicaram ao sumo sacerdote, não comunicaram aos outros líderes tribais desse altar, então aqui eles se reúnem, né, as outras 10 tribos, né, se reúnem lá em Siló para discutir a respeito desse altar que essas 2 tribos e meias tinham levantado sem o conhecimento deles. E ali, né, eles saem para poder pelejar, né, contra a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, porque o que eles fizeram até então, às vistas, tá? Até então, às vistas do sumo sacerdote e dos outros chefes tribais, era contra a lei. Continuando aqui no versículo 13.
E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Então, o que ocorre aqui? Já nessa época, Eleazar não era mais o sumo sacerdote. Provavelmente ele já havia morrido e quem ficou no lugar dele foi o filho dele, Finéias, tá? Então Finéias ele toma a liderança daquela situação como sumo sacerdote da época e também se reúne com os outros chefes tribais, né? Para ir até essas 2,5 tribos ver o que estava ocorrendo ali, né? Queriam saber informações a respeito daquele altar que eles haviam levantado. Continuando aqui no versículo 14. E 10 príncipes com ele, cada casa paterna com um príncipe de todas as tribos de Israel. Cada um era o cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel, né? Então aqui, como eu falei, se reuniu Finéias e os outros chefes tribais para ir até Gileade, até os territórios de Gileade, onde ficavam os territórios de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, para tentar entender que altar foi aquele que eles levantaram. Versículo 15, indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e na terra de Gileade, falaram-lhes dizendo, versículo 16, assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta, que cometestes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Versículo 17. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Então, o que ocorre aqui? Finéias, provavelmente, ele tomou a frente dessa situação. E ali, quando ele chega, né, mediante as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, ele condena aquele altar. E ali ele lembra de um episódio que ocorreu no passado, que foi a situação de Moabe, né, das mulheres de Moabe que seduziu os soldados de Israel e aqueles soldados se contaminaram com elas. Mediante, né, a essa situação, Deus mandou uma praga, né, onde matou uma boa parte, né, de Israel, dos soldados de Israel. Então, Finéias, ele lembra dessa situação, dessa contaminação, né, que tinha ocorrido lá atrás e que eles sofreram o dano, né. Versículo 18. Para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, aonde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora o altar do Senhor, nosso Deus. Então, o altar principal que Deus tinha estabelecido era o tabernáculo. Qualquer outro altar que fosse além do tabernáculo precisava ser, no mínimo, analisado para ver se era um altar que glorificava o Senhor. Então, o que ocorre aqui? Finéias, provavelmente, como eu falei, ele tomou a liderança daquela situação, ele tomou a palavra daquele momento, e aí ele fala para os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Se o território que vocês estão é um território imundo, voltado para a idolatria, e vocês estão distante do tabernáculo, pois fica num território, né, que é antes até mesmo do Jordão, então, se esse é o caso, nós, as outras tribos, reuniremos e daremos um território para vocês habitar que fica mais próximo do tabernáculo. Por que é levantado essa questão? Porque no tabernáculo era o quê? Pregado a palavra. Era relatado, né, ali, né, era lido a lei para os filhos de Israel. Os levitas, eles orientavam as outras tribos como deveria andar nas leis do Senhor. Então, a palavra era mais frequentemente pregada, além das festas solenes, né, que eram realizadas anualmente, né, que também era uma forma dos israelitas estarem se aproximando de Deus, né, ouvindo a respeito, né, dos princípios do Senhor. Então, aqui é levantado essa questão. Versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zera,
infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então aqui, Finéias, ele lembra também mais uma situação que tinha ocorrido, né? E ele lembra a história de Acã, que foi aonde ele se contaminou com coisas, né, que não deveriam, com despojo de guerra que não deveriam ser consumidos. Ele pegou para si. E ali, numa guerra onde os filhos de Israel foram contra Ai, morreram mais de 30 homens por conta do pecado de Acã. Então ele não morreu sozinho, morreram outros por conta do pecado dele, né? Um pecado que foi cometido por conta de um homem só. Então ali, por conta do zelo, né, para com a comunidade de Israel, para com a congregação de Israel, né, então Finéias ele toma a frente dessa situação, porque se fosse um altar para um Deus estranho, toda a congregação poderia sofrer o dano, tá? Então vamos lá agora para o versículo 21. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel. Então agora eles vão se justificar perante, né, a liderança de Israel e perante o sumo sacerdote. Eles vão tentar explicar o porquê que levantaram aquele altar. Versículo 22. Ó poderoso, ó Deus, ó Senhor, ó poderoso, ó Deus, ó Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, né? Versículo 23. Se edificamos altar para nos apartar do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto ou oferta de manjares, ou sobre ele fazemos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo que nos demande, né? Então aqui, o que ocorre? Eles começam a dizer o porquê que levantaram aquele altar e eles se colocam em forma de juramento perante o Senhor, mostrando que eles não fizeram um altar para que ali fosse feito sacrifícios, holocausto, fosse oferecido algum outro tipo de ofertas, né? Então aqui eles mostram também que o altar que eles tinham levantado não era para outro tipo de Deus ou algo voltado para a idolatria, tá? Então agora eles começam a se justificar o porquê levantaram aquele altar. Por quê? Porque aquele altar ele também não ia fazer a função do tabernáculo, porque toda Israel, por mais que ele estivesse num território, né, que geograficamente era longe ali do tabernáculo, eles tinham a obrigação de estar cumprindo as festas solenes no tabernáculo. Então não teria como aquele altar que eles levantaram ocupar as funções do tabernáculo, tá? Continuando aqui, versículo 24. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos, o que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Então, na verdade, esse altar que eles levantaram foi de uma forma de uma lembrança, de um testemunho, né? Para que eles soubessem quem era o Deus deles. Por mais que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés estava distante das outras tribos, né? O Deus era o mesmo. E eles precisavam servir o Senhor com o mesmo temor, principalmente as próximas gerações. Então eles levantam aquele altar como um altar de testemunho para mostrar que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés serviam o mesmo Deus, né? O Deus de Israel. Continuando agora no versículo 25. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, não tendes parte no Senhor? E assim bem podereis os vossos filhos apartar dos nossos e do temor do Senhor. Então, por conta de uma distância territorial, geográfica, né, eles queriam que as próximas gerações servissem ao Senhor com o mesmo penhor e tremor e temor que aquela geração servia, né? Então, eles estavam fazendo ali uma forma de lembrete para preservar o Deus de Israel nas próximas gerações. Versículo 26. Pelo que dissemos, preparemo-nos e edificamos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Versículo 27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós,
nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, para que os nossos filhos não digam amanhã para que os teus filhos não digam para os nossos filhos amanhã, não tendes partes com o Senhor, né? Então, era para que as próximas gerações continuassem a cumprir os rituais que Moisés deixou, principalmente as obrigações com o tabernáculo. Então ficaria aquele altar como testemunho, como lembrete para as próximas gerações, mostrando que eles tinham que servir um Deus, que era o mesmo Deus de Israel, né? E que eles deveriam também cumprir as suas obrigações para com o tabernáculo que ficava em Siló, que ficava ali depois do Jordão, tá? Versículo 28, pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para o holocausto, não para o sacrifício, mas para testemunho entre vós, né? Então aqui as próximas gerações iam mostrar que serviam o mesmo Deus, e que por mais que ficavam distantes, temiam na mesma responsabilidade, né? Se preocupavam em cumprir as suas obrigações, também com o tabernáculo. Versículo 29. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos, pois de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios, afora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Então aqui eles mostram que aquele altar não era para sacrifícios, não era para holocausto, era para um lembrete, era para um testemunho, mas que o local, né, para fazer esse tipo de coisa era o tabernáculo, né? Versículo 30, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os principais da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estava a palavra que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram por satisfeito. Então, eles aceitaram aquela justificativa, né, que essas duas tribos e meias deram a respeito do altar que eles levantaram. Versículo 31. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora, livrar-te os filhos de Israel da mão do Senhor, né? Então, ali, ele vê que as intenções deles eram boas, e principalmente para doutrinar as próximas gerações. Versículo 32. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes deixaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. E aos filhos de Israel deram-lhe conta de tudo. Então, ali eles prestam conta, né, com o povo que ficou ali na terra de Canaã, né? O território, os filhos de Israel que ficaram depois do Jordão. Então, eles prestam conta e contam tudo o que aconteceu ali nas terras de Gileade. Versículo 33. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus, e não falaram mais nada de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Versículo 34. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus, né? Então aqui mostra qual foi a intenção deles levantarem esse altar, né? Mas vocês observaram que Finéias, que era o sumo sacerdote, o tanto que ele era zeloso para com as coisas de Deus, ele foi lá para ver com os próprios olhos, né, o que era aquele altar. Se era para servir a Deus ou se era para servir, né, algum outro tipo de Deus, né, da terra de Canaã. E ali eles testificaram que aquele altar era para testemunho, né, a respeito de Deus. Então aqui terminamos a explicação do capítulo 22 e para a próxima aula vai ficar o capítulo 23. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação, deixe os seus comentários aqui embaixo, que assim que possível estarei respondendo.
E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhem cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e até a próxima aula.